Então vamos lá. Os ácidos, eles são um composto químico que libera o hidrogênio em soluções aquosas. Como a gente vai ver que quando ele é somado a uma base, ele libera o H2O. Então, o ácido ele tem duas subdivisões. Isso aqui tem que estar no teu caderno, porque foi a primeira coisa que o prof passou esse ano. Que é quando ele não tem oxigênio e quando ele tem oxigênio. Quando ele está sem um oxigênio, a gente chama ele de hidrácido. A nomenclatura eu vou falar depois. Mas o que a gente tem que saber primeiro? O HCl, HBr e HI são três hidrácidos que a característica deles é que eles são fortes. Todos os outros hidrácidos são fracos, com exceção aqui do HF, que é um moderado barra fraco. Mas esses três aqui são os únicos que fogem desse padrão, que são realmente fortes. Sobre a nomenclatura dos hidrácidos, todos os hidrácidos são o ácido, mais o nome do seu elemento, mais o hídrico. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo, depois não precisa se preocupar. Quando ele tem um oxigênio, a gente chama de oxiácido. Que a gente vai falar aqui na tabela de oxidação, o NOx, né? Que a gente fala assim, quando o número de oxigênios menos o número de hidrogênio dá entre 0 e 1, a gente chama que esse oxiácido é um oxiácido fraco. Quando ele dá 2 e 3, é um forte. Simples. Nossa tabela de oxidação, nosso NOx, é essa aqui, ó. Hipozoso e cuperico. Aquela que a prof já passou diversas vezes no quadro e que também não é a coisa mais difícil de se decorar. A gente vai pulando de 2 em 2, então 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7. Então fica bem tranquilinho de decorar. Então vamos partir agora para os exemplos. O HCl, ele é um hidrácido, porque ele não apresenta nenhum oxigênio. Então, como eu falei antes, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer é só fazer ácido, nome do elemento, mais hídrico. Então, nesse caso aqui vai ser o ácido, cloro, então. Só que em vez de botar cloro, a gente vai botar clorídrico. Tá? É só isso. Então aqui, ó, o HBr, bromo. A gente vai pegar aqui, como na anterior. Bromo. Bromídrico. O do hidrácido é usinho na chupeta. O oxiácido que começa a ficar mais pegado. Eu vou apagar esse quadro, vou fazer um outro quadro, mas na hora do vídeo a princípio é para estar certinho. Se não tiver, me desculpe. Esse HClO2 vai se chamar, deixa eu pegar aqui a caneta, vai se chamar ácido. Vou botar só ácido assim para abreviar. Vai ser cloroso. Porque assim, vou explicar agora. Então aqui, ó, HClO2. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer vai separar elemento por elemento. Então, o hidrogênio, o Cl, perdão, e o O2. Fazendo isso, a gente vai ver lá na nossa tabela periódica, aqui nessa parte de trás, deixa eu mostrar. A gente tem a tabela periódica, na parte de trás, nessa parte aqui, vai ter dizendo. O que vai estar dizendo? Que o hidrogênio ele é mais um, e o oxigênio ele é menos 2.
que a gente faz com esses números? A gente tem um hidrogênio. 1 vezes 1, 1. A gente tem 2 oxigênios, onde cada um vale menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. A soma desse número, mais o número do cloro, mais o número do 4, do oxigênio, tem que dar 0, para ficar nulo. Então, 1 mais menos 4, menos 3. Menos 3 mais algo tem que dar 0. Esse algo vai ser 3, né? Porque menos 3 mais 3 dá 0. Então, 3. Só que, ó, presta atenção aqui, ó. Esse 3 aqui é o nosso NOx. Quando o NOx é 3 e 4, a gente usa o sufixo oso. Então, aqui vai ser um ácido cloroso. O HClO3 também. Fácil demais, ó. Como é que faz? Ó, de novo, voltando para cá. HClO3. Vamos fazer o que primeiro? Ó, voltando para cá. H, o Cl e o O3. A gente vai dividir elemento por elemento. A gente tem um hidrogênio. Então vai ser 1 vezes 1, que nem aqui. Então vai ficar mais um normal. Aqui a gente tem menos 2 vezes 3. Porque lembra que o oxigênio aqui é menos 2? Também aqui. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. 1 mais algo, menos 6, tem que dar 0. 1 mais 6 é menos 5. Menos 5 mais 5 vai dar 0. Então, isso aqui vai ser 5. O 5 não tem prefixo, mas tem sufixo, que é o ico. Então, aqui vai ser um ácido clórico, perdão. Sacou? Essa aqui, deixa eu separar melhor para tu identificar. Sacou? A gente divide elemento por elemento, faz a multiplicação que precisa da tabela periódica, porque tu não vai ter decorado tudo. Talvez tu tenha decorado um elemento ou outro, mas tudo é muito difícil de ter decorado. Então é bom levar a tabela periódica na hora da prova, porque senão pode ficar bem complicado para ti. Então como é que ele vai ficar? Ele vai ficar o ácido clórico. Tranquilíssimo. Agora, esses dois bonitões aqui, eles deveriam ser esse H2CO3 deveria se chamar ácido carbonoso pela lógica. E o de baixo, H2BO3, deveria se chamar ácido boroso. Mas esses são uma exceção. Só esses dois aqui. Pelo menos foi o que a prof passou. Não me julguem. O H2CO3 vai se chamar ácido carbônico. Enquanto o H2B03 vai se chamar ácido bórico. Bórico. Certo? Assim, esses dois aqui, eu acredito que na edição dê para ter entendido como é que faz. É seguindo essa tabelinha. Esses dois são as únicas exceções que a prof nos mostrou, pelo menos. Esses aqui são hidrácidos, então é só ácido. O nome
o nome do ácido, o nome do elemento, mais o hídrico. É tranquilo. Só que, ó, detalhe. Lembre, na hora da prova... Opa, o quadro caiu. Lembre na hora da prova disso aqui. HCl, HBr e HI são fortes. Isso pode cair na prova, muito provavelmente. Porque a prof quer que a gente decore isso. Então, muito provavelmente a gente vai ter que saber disso. Certinho? Então, partiu para bases. Então chegou a tão sonhada hora de falar de bases. Chuchu é moleza também. Uma base é formada por um metal mais uma hidroxila. Atenção, não é hidroxiácido. Hidrácido, perdão. Não é um hidrácido. Isso aqui é uma hidroxila. Quando é uma base de hidroxila, hidrácido, que tem ácido no nome, é um ácido. Fica ligado para não se confundir. Como é que funciona? Esse OH aqui, ele é negativo. Não sei se tu lembra, se não lembra, volta ali. No vídeo diz que o hidrogênio que o ácido libera, ele é positivo. Esse OH, ele é negativo, tá? A força e solubilidade das bases. Aqui, ó, tabelinha. Alcalinos são fortes e solúveis. Alcalinos terrosos, fortes e pouco solúveis. O Be, que é o berílio, e o magnésio são fracos e insolúveis, são uma exceção, e os outros metais são fracos e insolúveis, tá bom? A nomenclatura das bases é muito fácil também, não tem dificuldade alguma, é hidróxido de e o nome do elemento. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa base, a gente consegue identificar que é uma base através desse OH, então vai ficar um hidróxido, eu vou botar só HI para não ter que escrever tudo, hidróxido, peço perdão também pela letra, porque a minha posição para escrever aqui está bem ruim. Aqui de novo, alumínio vai ser certinho. E por último aqui, não vou fazer isso aqui, eu vou botar a resposta no final do vídeo, se eu lembrar. Vou deixar essa aí para você que está assistindo fazer, tá? Se eu lembrar também, eu vou colocar uma listinha de coisas que tu pode tentar fazer sozinho para ver. Vai ter o gabarito depois. Então, fica a dica, tá? Fica a hashtag, fica a dica. Lembrando, outra estrelinha aqui, ó. Pro berílio e pro magnésio. Cara, assim, ó, lembra dessas exceções. Exceção sempre vai te ferrar na hora de uma prova, assim, se tu não lembrar, tu não vai conseguir deduzir às vezes, principalmente em química. Outra coisa, lembra que os metais são da 1 até 13, coluna 1 até a coluna 13, e os não metais da coluna 14 até a coluna 17. Tudo que eu passo aqui no quadro é uma coisa que a prof passou também no quadro. Eu só estou tentando explicar de novo, talvez de uma outra forma, ou relembrando como a prof explicou, tá? Então, assim, isso aqui é o que a gente viu em aço e bases vai ser o nosso chão, assim, para começar a construir o raciocínio sobre os sais, sobre o NOx, que a gente talvez se aprofunde melhor. Vai ver solubilidade, outras coisas aprofundadas, óxidos, tudo tranquilinho. Mas isso aqui é a nossa as nossas bases são as nossas bases. Fechou? Então, vamos para os sais. Chuchu, chegou a hora de falar dos sais. Então vamos identificar primeiro como é que se forma um sal. Um sal ele tem dois reagentes.
o ácido mais a base, que gera nossos produtos H2O e o sal. Se liga nessa estrelinha aqui, porque o que ela quer dizer? Que o sal ele é formado pelo cátion da base mais o ânion do ácido. Não me lembro o que é cátion nem ânion. Tá aqui em cima, ó. O cátion ele é o que perde elétron. Ou seja, se o elétron tem uma carga negativa, se eu perco uma coisa negativa, eu vou ficar positivo. Então esse aqui, o cátion, ele é positivo. E o ânion é o que ganha elétrons. Então ele vai ficar negativo. Porque se eu estava neutro e eu ganhei uma coisa negativa, então eu fiquei negativo. Então se liga aqui, ó. Cátion da base mais ânion do sal. Ânion do ácido, perdão. HNO3. O que é isso aqui? Chuchu, isso aqui é o nosso ácido. Por quê? Porque esse H aqui tá sozinho, ó. Lembra que eu te disse lá, a primeira coisa do vídeo foi falar dos ácidos, perdão? Então, H sozinho identifica um ácido. LiOH. Essa aqui, como a gente já tem um ácido aqui, é claro que vai ser a base. Mas por que a base? Por causa dessa hidroxila aqui. Lembra que eu falei da hidroxila? O OH. Então aqui, ó. Fechou. A gente já sabe o que é o nosso ácido, o que é a nossa base. A gente primeiro que vem o cátion da base mais o ânion do ácido. Mas, não sei se eu entendi muito bem. Se liga, lembra que eu te falei há pouco tempo atrás no vídeo que o OH tem uma carga negativa e que o OH ele tem uma carga positiva? O que vai acontecer? Para isso aqui ficar meio que neutro, se isso aqui é positivo, esse NO3, perdão, vai ter que ser negativo e esse Li vai ter que ser positivo. Mais com menos vai se igualar, mais com menos vai se igualar. Então se liga aqui, ó. Na base, a base por si só já é negativa, né? O OH. E o Li vai ser positivo. Quem que é positivo? É o cátion, se lembra? Então por isso que vai ser primeiro o cátion da base. O Li primeiro e depois o ânion do ácido, que é o que é negativo. Negativo, negativo. Então esse aqui, chuchu, é o nosso sal. Deixa eu escrever aqui. Sal. Fechou? E o H2O. Porque aqui, ó, não sei se tu concorda comigo, vê se tu concorda. Esse H aqui tá sozinho, então vai ser um H, um O, um H. 2 Hs e um O que ficaram sozinhos. Isso tem 2 Hs e um O, H2O. Então vem pra cá, ó, chuchu. CaOH mais HCl é igual a CaCl2 mais H2O. O que é a nossa base? Primeiro de tudo, né? Nossa base aqui, deixa eu pegar a caneta vermelha, perdão. Nossa base aqui, base. E nosso ácido. Como é que eu cheguei nessa conclusão? OH é base, H sozinho é ácido. Primeiro de tudo, vai gerar água, né? Esse OH mais esse H vai sobrar esse H2O. Mas te liga numa coisa importante, Chuchu. Aqui a gente tem um cálcio. Aqui a gente tem um Cl. Mas já do outro lado a gente tem um cálcio e 2 Cls. Cara, sabe por que isso acontece? Se tu não sabe, presta bastante atenção, ó. Pega a tua tabela periódica e vira ela. Aqui do outro lado, vai ter uma tabelinha de cátions e de ânions, né? O que essa tabela diz? Que o nosso cálcio, nosso queridíssimo cálcio, ele é mais 2. Certinho? E o nosso querido Cl é menos 1. Ou seja, a gente precisa que isso fique 0, né? Então o que a gente vai fazer? Esse Ca é mais 2, Cl é menos 1. Se eu só juntasse eles, eu ainda ia ter mais 1, porque 2 menos 1 ainda é 1. Então a gente vai precisar de 2 Cls para que a gente tenha menos 2, para que o mais 2 com menos 2 fique 0. Por isso que a gente tem isso aqui, ó. A gente está deixando a equação do jeito certo. Então, por exemplo, assim, se a prof perguntar na prova, a soma deste
dessa fórmula química, mas essa fórmula química é igual a essa, primeiro vê se tem um H2O. Tem um H2O, é um ponto positivo. Agora tu vê na tua tabelinha dos ânions e cátions se o ânions precisam de quantos cátions ou o cátion precisa de quantos ânions, sacou? Porque senão ela pode colocar CaCl normal e sem o 2 e tu achar que tá certo, mas não tá. Então tem que ficar muito ligado com essas coisas na hora da prova. Fechou, Chuchu? Então, agora vamos ver o nosso próximo assunto. Então, acho, antes da gente ir para o próximo conteúdo, se liga na nomenclatura do sais, tá? Isso aqui, ó, é do sais, tá? Só para deixar bem claro. Opa. Fechou? Quando a gente vai montar a fórmula química, a gente primeiro pega o cátion e depois o ânion. Mas para nomenclatura vai ser diferente. A gente vai pegar primeiro o ânion e depois o cátion. Então, seguindo esse exemplo, ó, seguindo os mesmos elementos que eu usei na partezinha anterior. LiNO. O Li é o nosso cátion. E o Ca é o nosso cátion, tá? Vou botar aqui. E o nosso NO e o nosso Cl são nossos ânions. Ó, nossos cátions, nossos ânions. É assim que vai ser a fórmula química desses elementos. Mas a nomenclatura vai ser primeiro o ânion e depois o cátion. Então como é que vai ficar aqui? O nosso ânion é o NO. Daí, de novo, tu vai lá, tu vai precisar dessa tua tabela. Atrás dela, na tua tabela de ânions e cátions, você vai ver NO, que é o nitrato. Nitrato, a gente vai pegar aqui, ó, nitrato. E dei o nosso cátion, que é o Li, ou seja, nitrato de lítio. Certinho? Mesma coisa aqui, ó. Qual que é o nosso ânion? É o Cl, ou seja, o nome desse elemento vai ser o cloreto de, e daí o nome do nosso cátion, que é o cálcio, então cloreto de cálcio. Fechou? É simples, é básico. Não tem segredo nenhum nisso aqui, tá? É ânion e depois o cátion. E é só olhar atrás da tua tabelinha periódica, aqui nessa parte que fala dos cátions e dos ânions. Fechou? Chuchu, classificação dos sais. Seguinte, ó. Isso aqui é uma coisa que é importante saber, porque talvez tenha uma ou outra questão na prova que pergunte sobre isso. Solubilidade e insolubilidade. Todos os elementos que estão aqui, eles são solúveis. Eles só não se tornam solúveis quando eles estão juntos desses caras aqui. Os nitratos e os acetatos, eles não têm exceções. Mas já os cloretos, brometos e iodetos têm essas exceções aqui, e os sulfatos, essas aqui. Tá? Não tem muito o que eu explicar aqui agora, porque é mais uma coisa de tu ter copiado. E não sei, se na hora da prova puder usar o resuminho, onde tu vai ter isso, fica mais fácil. Mas se não, cara, vai ter que decorar. Tem essa tabela e essa outra tabela aqui, ó. Aqui então, ó. Segunda tabela dos insolúveis e solúveis, tá? Isso aqui também não tem muito o que explicar. É mais tu ter anotado e conseguir decorar. Botar ali naquele mapa mental que a prof pediu pra gente fazer. Então aqui os sulfatos, carbonatos e fosfatos são insolúveis por regra, mas todos eles, quando estão em contato com metais alcalinos, amônio, se tornam solúveis, e só o sulfato que quando está em contato com metais alcalinos terrosos, que ele também se tornam solúveis. Tá? Isso aqui não tem muito o que explicar, é mais para tu ver e poder copiar também. Certinho? Então agora a gente vai falar
sobre o conteúdo mais recente que a prof nos passou, que são os óxidos. Muito provavelmente tu tenha ficado com dúvida nisso, porque até a prof, na hora de se explicar o conteúdo, te deu uma travada porque o slide estava errado. Então vou tentar esclarecer algumas coisas aqui. A gente tem vários tipos de óxidos, desde os óxidos iônicos, moleculares, os neutros, anfóteros, os duplos e os peróxidos. Fechou? Seguinte, primeiro a gente vai falar então aqui dos óxidos iônicos. Os óxidos iônicos, eles são uma junção de um metal com oxigênio, que isso torna o óxido iônico. A nomenclatura dele é bem tranquila, que é o óxido D e o nome do metal. E aí tu também vai usar aquela partezinha de trás da tua tabela periódica, vir aqui nessa parte aqui. Tu vai, por exemplo, aqui, o Na2 e o oxigênio, vai ser óxido D, o nome do metal, que daí no caso seria o sódio. Então tu vai pegar óxido de sódio, então óxido de cálcio, certinho. É bem tranquilo essa parte. A gente tem uma estrelinha aqui no óxido básico, porque os óxidos iônicos a gente também chama eles de óxidos básicos. Tá aqui embaixo, ó. A gente chama eles de óxidos básicos porque, nesse exemplo aqui, o Na2O, que é o nosso óxido iônico, mais uma H2O, que é água, aqui, ó, óxido, e a nossa água. O nosso óxido mais nossa água vai nos dar uma base, que é esse NaOH. Lembra, Chuchu, que lá no começo do vídeo, quando eu falei das bases, a gente comentou que um ácido ele contém só H e a base contém um OH, que no caso vai ser isso aqui, ó. E isso aqui, então, é uma base. Perdão a letra de novo, tá? Porque tá ruim de escrever. Então, a gente chama de óxidos básicos porque quando a gente tem esse óxido somado à água, ele nos dá uma base. Eu já vou voltar para esse exemplo para explicar uma coisinha, mas antes, aqui embaixo, ó, o outro exemplo é que esse óxido somado a um ácido gera um sal e uma água, uma molécula de água no caso, né? Então, por exemplo, aqui, nosso óxido, né? E daí também o nosso HCl, que seria o nosso ácido. Que lembra que a gente até viu que o HCl, o HBr e o HI são os hidrácidos fortes, né? Então aqui o nosso ácido. O que acontece? A gente somou um óxido iônico a um ácido e ele vai nos dar um sal, o NaCl, e uma água. E essa operação também é o que acontece quando a gente soma uma base com um ácido. Então a gente chama isso tanto porque quando a gente soma com uma água dá uma base, tanto porque quando a gente soma com sal vai dar água e sal. Fechou? Só voltando para cá, então, antes, aqui a gente tem dois NAs, um O, H2O, e vai ficar aqui só com um H, um O e um Na. O que aconteceu aqui? Se tu for pegar a tua tabela periódica, essa bem completinha, tu vai ver que o oxigênio ele tem um elétron, perdão, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada de valência. Ou seja, ele precisa de 2 elétrons para completar. O Na, ele tem só um elétron na última camada de valência e o hidrogênio também. Então, como o oxigênio precisa de 2 casinhas, então, por exemplo, deixa eu anotar aqui, seria mais ou menos assim, ó. O oxigênio tem 2 casinhas que precisam ser completadas. E daí o Na e o H. Isso aqui é um H, tá? O Na tem um elétron e o H tem um elétron que eles se completam e eles se juntam. Então não vai precisar de 2 NAs,
dois Hs, nem nada, certinho? Só para deixar bem claro qualquer dúvida que tenha ficado. Seguinte, agora seguindo a mesma linha de raciocínio, Chuchu, a gente vai ver os óxidos moleculares, que são compostos por um não metal mais um oxigênio, como por exemplo o CO2 e o SO3. A nomenclatura dele é um pouquinho mais complicada do que a dos óxidos iônicos, mas também é dois toques que tu vai entender ela. Dá um exemplo aqui já com o elemento. Aqui a gente tem o CO2. O prefixo vai ser do óxido. O óxido, lembra assim, óxido é de oxigênio. Quando a gente viu ali os óxidos iônicos, era um metal mais um oxigênio. Agora é um não metal com um oxigênio. O oxigênio que é o que define meio assim o óxido, sabe? Então vamos ver aqui, ó. Como a gente tem dois oxigênios, o mono é um, di é dois, tri é três e tetra é quatro ou mais. Então, como a gente tem dois, vai ser di, então dióxido de. O prefixo do elemento é se, por exemplo, tivesse um C2O2. Daí seria diferente. Mas como é só um carbono, vai ser dióxido de carbono. Mesma coisa que no SO3. A gente tem três oxigênios, então a gente vai falar que é um trióxido de carbono, de enxofre, e fica por isso aí mesmo. A nomenclatura é para ser a parte mais fácil de cada elemento, tá? De cada assunto. Não vai ter, acho, uma questão complicadíssima assim, ou algum pega-ratão, sabe? Vai ser alguma coisa que talvez passe despercebida até ali na prova. A gente chama os óxidos moleculares de ácidos também porque é o seguinte: quando a gente pega um óxido ácido, perdão, um óxido molecular, soma com a água, a gente vai ter um ácido, que é só o hidrogênio mais alguns elementos que vão ser da soma, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu anotar aqui certinho. Esse aqui é o nosso óxido. E essa aqui é a nossa água. E isso aqui vai ser o nosso ácido. Mas por que esse aqui é o nosso ácido? Porque esse hidrogênio aqui, ele caracteriza um ácido, que nem a gente viu. Se tu não lembra, tu volta ali no vídeo e tu vai identificar. Agora aqui embaixo, CO2, que é o nosso óxido, mais uma base. Que lembra que a base a gente identifica pelo OH, certinho? Então aqui, a nossa base. Quando a gente soma o nosso óxido molecular com uma base, a gente vai ter um sal e uma água, que seguindo o mesmo raciocínio dos óxidos iônicos, a soma desses dois elementos vai gerar um sal e água como uma base mais um ácido. Então, é a mesma linha de raciocínio dos iônicos, sacou? Então, é bem tranquilinho de decorar isso aqui. Tá, agora aqui nos próximos óxidos a gente vai ver os nêutrons e os anfóteros. Os nêutrons, eles são ametais de ligações covalentes, eles são em estado gasoso na temperatura ambiente e eles não reagem nem com bases, nem ácidos, nem água. Um exemplo deles é o CO, NO, NO2. Os óxidos neutros, eles são de um tipo molecular, ok? Porque eles não liberam íons. Os anfóteros, eles agem de acordo com uma situação. Eles geralmente são iônicos. Mas como é que funciona? Quando o óxido anfótero reage com uma base, ele vai agir como um ácido. E quando o anfótero reage com um ácido, ele vai se comportar como uma base. Tanto nos dois casos, eles vão liberar sal e água, no caso H2O. Um detalhe importante é que tanto a base quanto o ácido aqui, eles têm que ser fortes, tá? Então, isso foi o que a prof passou. Não acredito que
esse que era, na verdade, de pesquisar em casa, não vai fugir muito disso. Dificilmente vai cair na prova, eu acredito. Mas daí, só para ter garantido, os nêutrons são de um tipo mais molecular, enquanto os anfóteros tendem a ser mais iônicos, tá? Por último, Chuchu, agora a gente vai ver os óxidos duplos ou mistos e os peróxidos. Os duplos ou mistos eu acho bem difícil de cair na prova, porque até a própria prof falou que é difícil de cair até em provas como o Enem. Então, acho difícil de ter na nossa prova. O seguinte, os óxidos duplos ou mistos é um óxido formado por dois ou mais outros óxidos. Por exemplo, aqui é o óxido duplo, ferro 3, oxigênio 4, que é da junção do ferro-oxigênio mais ferro 2, oxigênio 3. Quando eles reagem com uma base ou com ácido, eles acabam produzindo dois sais e água, certo? Bem tranquilinho. E por último, para encerrar de vez o conteúdo, tem os peróxidos. Os peróxidos eles são representados por uma fórmula geral que é ROOR1, que seria um elemento, o R representaria um elemento orgânico e o O representaria o oxigênio. Então, por exemplo, aqui o H seria o R e o R1, H seria o R e esse H seria o R1. E eles têm a característica de que tem uma ligação oxigênio-oxigênio, que é essa partezinha aqui. E também tem um estado de oxidação -1. Um exemplo disso aqui é a água oxigenada, H2O2, que daí a gente representa dessa forma aqui. Não tem nenhum segredo, essa parte aqui é meio de decorar mesmo. Então, última coisa a ser dita, o que a gente viu aqui que eu gravei explicando foram as bases, ácidos, sais, a solubilidade, insolubilidade, os óxidos, falamos dos iônicos, moleculares, neutros, anfóteros, duplos ou mistos e peróxidos. Sobre esses três aqui, as bases, ácidos e sais, a gente falou da nomenclatura, características e formas, assim, como se comportam e reagem. E os óxidos a gente viu na nomenclatura e características, porque a prof não passou nada de atividade assim de montar uma fórmula com eles. Qualquer coisa que eu tenha deixado de explicar ou que eu tenha explicado e não tenha ficado tão claro, pode me perguntar no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em poder responder. E é isso. Valeu por ter assistido até aqui. Espero ter ajudado. Até mais.